Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa querida Casa de Bezerra. Eu sou Valmir Doja, voluntário do NABEM e muito feliz sempre por estarmos aqui reunidos nessas manhãs. O tema de hoje, pessoal, é Aprendendo com Nossos Erros. E a expositora convidada e voluntária da casa é Edivânia Nascimento. Edivânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Valmir. Bom dia, amigos, bom dia, amigas do canal NABEM. É sempre uma grande alegria, um prazer estarmos juntos, refletindo e aprendendo sobre temas tão importantes para todos nós. Isso mesmo, Edivânia. Pessoal, desde já, vocês podem colocar um recipiente com água para que seja fluidificada aí ao longo da nossa atividade. A bibliografia recomendada temos aqui na descrição do vídeo. Todas as informações e atividades da nossa casa, vocês podem obter lá no nosso site, que é o www.nabemsp.com. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube. Continue nos ajudando a divulgar o nosso canal, encaminhando o link das nossas palestras para amigos, familiares, ajudando a compartilhar o bem, pessoal. Não deixe de clicar no sininho que avisa sobre todos os eventos do nosso canal. E dá um like aí, por favor, aqui na nossa palestra. Esses likes são muito importantes, porque é através deles que o YouTube divulga as nossas palestras e, assim, ajuda a divulgar a doutrina e a mensagem de Jesus para mais pessoas. Convido a todos agora para a nossa prece inicial. Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos. Senhor, roga-nos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre, auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim deste nosso encontro, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia desta nossa existência. E assim, Mestre, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos nossa atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, lembrando a todos vocês aí que estão, se quiserem interagir com a gente ou encaminhar as perguntas, use o chat, tá? Bom, tema de hoje, vamos lá, aprendendo com os nossos erros. Pessoal, todo mundo erra. Vamos primeiro para a definição do verbo errar, que é juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Engano, deixar de acertar. Devido ao nosso estágio evolutivo, algumas vezes não enxergamos nossos erros. Mas se colocarmos sempre o que Jesus faria em determinada situação, dá para saber, né, se estamos errando ou não. De qualquer forma, segundo a filosofia, erro é o ato pelo qual o espírito julga verdadeiro o que é falso e o que é falso como verdadeiro. Encontramos também no site A Luz do Espiritismo a pergunta: por que as pessoas erram? Por que não estarem plenamente conscientes dos objetivos maiores que dizem respeito à sua existência? Existem criaturas que se deixam conduzir por ideias, crenças e costumes vigentes, porém não se permitindo reflexões mais consistentes quanto à validade e ou superioridade de todos eles. Mas o que é certo ou errado? Como sabê-lo? Diante dessa dúvida tão antiga quanto universal, na questão 632 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade maior. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E qual é a resposta? Jesus nos disse, diz no Evangelho, vede o que quererias que fizesse ou não fizesse para vós, tudo está nisso, não vos enganareis, de Jesus. A palestra de hoje, pessoal, visa trazer esclarecimentos e ensinamentos da doutrina espírita quanto ao que podemos aprender com os erros para nos tornarmos melhores e ajudarmos uns aos outros em todos os momentos. Por isso, se errarmos alguma coisa aqui hoje da nossa atividade, pessoal, perdoa, nos desculpa, né, Edivânia? Porque a gente também está aprendendo aqui, né? Exato. Não é? Bom, Exatamente.
É isso. Brincadeiras à parte, Edivânia, vamos lá agora botar você aqui para nos ajudar com esse tema. Quais impactos os erros podem causar em nossa vida, Edivânia? Vamos lá. O que a doutrina espírita nos esclarece? Que todos nós caminhamos em direção ao progresso e à evolução. Que através da reencarnação nós passamos por diversas experiências de vida, que não só nos ajudam a desenvolver a inteligência, a moral, mas como também a cumprir a nossa parte na obra da criação, conforme consta lá no Livro dos Espíritos. Então, a evolução ela acontece aos poucos. A gente sabe, a natureza ela não dá salto. Nós já passamos e passaremos por várias experiências de vida. Para quê? Para aprender as leis de Deus, a causa dos sofrimentos, a consequência das nossas escolhas, experimentando por nós mesmos, entre erros e acertos, as soluções. Nós vivemos fazendo escolhas, pessoal. Isso acontece no dia a dia, desde o momento em que acordamos, e vale para todas as nossas atividades, sejam elas pessoais, sociais ou profissionais. São decisões das mais simples às mais complexas. Tomar decisões, o que é? É fazer escolhas. E nem sempre nós fazemos as nossas escolhas, nem sempre nós acertamos nas nossas escolhas. Os erros e acertos são consequências das nossas escolhas, que são inerentes à nossa condição humana, assim como o livre-arbítrio. Ninguém é perfeito, nós somos seres em evolução. E lidar com os erros ainda não é uma tarefa fácil para muitos de nós. Muitas vezes nós tratamos o erro como o quê? Como uma incapacidade, como algo mal, quando nós deveríamos procurar enxergar como um momento de reflexão, como uma oportunidade de aprendizado. Nós sabemos que o erro nos coloca muitas vezes em uma situação desconfortável, desagradável, mas ele pode ser transformador. Olha que interessante. Contam que o Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, ele registrou mais de 1000 tentativas e ele não teve sucesso. Só que o que ele fazia? Ele falava assim, ó, eu não falhei, apenas encontrei maneiras que não funcionam. Olha só. E o que acontece quando nós erramos? O erro, normalmente, ele gera o arrependimento. O arrependimento é aquela sensação que você fala assim, puxa, errei, pisei na bola. É aquele momento que você diz para você mesmo, ou pensa, eu não deveria ter feito isso. E a partir do sentimento de arrependimento, nós podemos transformar esse arrependimento numa culpa, como nós podemos transformar numa responsabilidade. O que acontece quando nós transformamos numa culpa? A culpa, ela pode ser paralisante. A pessoa que sente culpa, normalmente, ela não age, mas fica se lamentando. E essa lamentação constante pode gerar doenças, dificuldades e até obsessão. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que nas leis divinas não existe castigo e nem perdão. Existe equívoco e oportunidade de reparação. Então, na pedagogia divina, o erro, o fracasso, o insucesso são vistos como etapas da nossa evolução. São experiências ainda necessárias para o nosso aprendizado. Por quê? Os erros, eles nos permitem refletir sobre as atitudes que temos tido. Ele pode nos possibilitar identificar os nossos pontos vulneráveis, com o objetivo de nos preparar melhor para novas experiências. Assim, as experiências erro-aprendizado podem nos levar a novas etapas de evolução. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ela esclarece que todas as nossas condutas, elas geram consequências, que mais cedo ou mais tarde retornam para nós, a lei de causa e efeito. Se não, imediatamente nessa vida, pode gerar em alguma reencarnação futura. Nós estamos sujeitas a leis divinas. Então, por exemplo, quando temos uma conduta que não é de amor, que não é de respeito ao próximo,
essa será a consequência que iremos enfrentar. Se não cultivarmos as afeições, nós vamos reencontrar desafetos. Isso vale também quando nós falhamos perante a nós mesmos. Por exemplo, os desperdícios e excessos do corpo podem nos trazer doenças, deficiências. O abuso das nossas emoções podem gerar desequilíbrio. Esbanjar os bens materiais que Deus nos emprestou pode resultar escassez de recurso. O sofrimento, a dificuldade gerada pelo erro, poderá exercitar a nossa inteligência, despertando em nós a necessidade de uma conduta nova, capaz de trazer para todos nós mais paz e equilíbrio. É bem isso, Edivânia. Pessoal, reforçando a resposta, a contribuição da Edivânia, a gente pode lembrar que errar é aprender. Todo erro já é um aprendizado, não é mesmo? Ao sermos capazes de identificar algo como errado, seja um erro nosso ou de outra pessoa, nossa percepção se transforma. Quando a percepção se transforma, ampliamos nosso conhecimento. Isto é, aprendemos, como disse você agora, Edivânia. Vamos para a próxima, ó. Como nossa mente reage a um erro cometido? Bom, a forma como a mente reage a um erro cometido pode variar de pessoa para pessoa e vai depender de vários fatores, incluindo desde a gravidade do erro, a personalidade da pessoa, a cultura em que ela foi criada e a situação específica. No entanto, existem algumas respostas comuns que a mente humana pode ter diante de um erro. Vamos a elas. A primeira, a gente já comentou na resposta anterior, que é a culpa. Um exemplo de culpa na história que nós podemos citar é Judas, que levou ele até o suicídio. Ainda hoje, algumas pessoas julgam, né, Judas, mas olha que interessante. Existe relato que Judas ele foi amparado pelo Mestre Jesus depois de muito sofrimento. Outra pode gerar em nós a vergonha pelo erro. O erro ele pode gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar a pessoa ficar na defensiva, tentando se justificar o porquê do erro, pode gerar a autocrítica, como também pode gerar aceitação, adaptação e o aprendizado. O que é importante nós lembrarmos? Que cometer erro faz parte do nosso processo de evolução. A questão é como nós lidamos com nossos erros, Valmir. É isso aí, Edivânia. Nessa linha, e já descontraindo aqui um pouco, né, podemos lembrar do famoso ditado, né, que errar é humano. Como se tentasse nos dizer que está tudo bem, porque todo mundo erra na vida, mas aí, em seguida, vem o complemento. Repetir o erro é não muito inteligente, vamos dizer assim, para usar a palavra. Então, é por aí, né? Faz parte, erro, mas a gente precisa tentar também não persistir no erro, né, Edivânia? Isso mesmo. Vamos lá. A próxima para você. Como adquirir consciência dos nossos erros e defeitos, Edivânia? Bom, a doutrina espírita ela orienta que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele perguntou aos espíritos responsáveis pela codificação qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao mal. E a resposta foi: conhece-te a ti mesmo. Agora, pessoal, o autoconhecimento requer coragem, disciplina e reflexão. A doutrina espírita ela é libertadora e pode nos orientar neste processo. Primeira coisa que a doutrina espírita nos esclarece é que Deus nos ama. O amor de Deus é incondicional. Quando nós erramos, o acerto não é com Deus, é conosco, com a nossa consciência e com o outro que nós podemos ter magoado ou prejudicado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a orientação de Santo Agostinho. O que ele nos recomenda? Que nós devemos, todos os dias, antes de dormir, refletir sobre tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, de bom ou de ruim. E orienta que nós devemos repetir sempre aquilo que foi bem feito
e corrigir logo tudo que foi mal feito, sempre que nós tivermos oportunidade para isso. A doutrina, ela esclarece também que ao cometer o erro, ao invés de nós ignorarmos, de se culparmos ou culpar os outros, nós devemos tentar aprender com ele e procurar uma reparação, buscando refletir sobre o que deu errado, por que aconteceu e o que pode ser feito diferente da outra vez. Orienta que nós devemos procurar os nossos pontos fracos, as áreas que nós precisamos melhorar. Todos nós temos virtudes, mas também nós temos áreas que nós precisamos melhorar. Os comportamentos que nós temos que podem estar prejudicando a nós e as outras pessoas. E aceitar os nossos defeitos como parte de quem somos é o primeiro passo para melhorar. Se você identificar áreas que deseja melhorar, busque conhecimentos, recursos que possam ajudá-lo. Isso pode incluir livros, cursos, conversas com especialistas, procurar ajuda na casa espírita. Na casa espírita, né? E nós devemos também lembrar que mudar comportamento e superar erros pode levar tempo, não é fácil. Tenha paciência e amor consigo mesmo. A busca pela consciência dos nossos erros, dos nossos defeitos, é um processo contínuo, é diário. Um dia a gente consegue, outro dia não, mas é uma parte importante para o nosso crescimento. Não se trata de ser perfeito, mas se esforçar para ser a nossa melhor versão. Mas uma coisa, a gente tem que ficar atento em tudo isso, pois uma ação muito fácil pode nos adquirir uma consciência dos nossos erros. Quer ver? Se estamos fazendo tudo da melhor maneira que acreditamos ser e as coisas não mudam, será que nós não estamos errando nas nossas escolhas? Será que nós não temos que mudar o caminho? É para a gente pensar e refletir, não é mesmo? Isso aí, Edivânia, como você acabou de comentar e trazer para nós, a falta de autoconhecimento é uma das principais causas, muitas vezes, dos nossos erros. Quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, bem como da própria realidade, mais aptos nos tornamos para discernir certo e errado, o bem e o mal. Próximo, Edivânia. Vamos lá. Como lidar com os erros dos outros? Ah, muito bom. Vamos ver o que a doutrina espírita nos orienta. Lá no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, o espírito Néio Lúcio, ele esclarece que nós devemos, olha só, pessoal, que nós devemos sempre usar de paciência e amor em todas as obras de corrigenda. Então, o primeiro passo, paciência e amor. Chico Xavier, ele recomendou que a melhor maneira de nós aprendermos a lidar e desculpar os erros alheios é reconhecer que nós também somos seres humanos, somos capazes de errar e talvez ainda mais do que o outro. E lidar com os erros dos outros pode ser desafiador. Muitas vezes é difícil, mas é importante nós procurarmos fazê-lo de uma maneira construtiva. Afinal de contas, né, Valmir, as outras pessoas também podem ter que lidar com os nossos erros. Olha a empatia, pessoal. É muito fácil a gente olhar para os erros dos outros. E os nossos? Será que nós somos perfeitos e não erramos nunca? Será que ninguém fica triste ou já ficou triste, irritado com os nossos erros? Será que os outros também não querem aprender a lidar com nossos erros? É uma troca, né? Então, de uma forma geral, eu vou falar aqui para todos nós, vale para todo mundo isso, algumas dicas dos especialistas sobre como lidar com os erros. A primeira dica é mantenha calma. Muito fácil, né, Valmir? Manter a calma. Procure não reagir. Procure não reagir com raiva ou frustração.
Respire fundo, pare, procure manter a calma, pense, para procurar ter uma abordagem da situação de uma forma mais construtiva. Vamos lembrar o exemplo de Jesus? Jesus, ele usava o exemplo do erro para o aprendizado, mas ele recomendava, ele não julgava, mas ele recomendava, vá e não peques mais. A segunda dica é comunicar-se de uma forma mais assertiva. Então, ao abordarmos o erro de alguém, nós devemos procurar escolher palavras mais cuidadosas e fazer uma abordagem que seja mais respeitosa, que não seja acusatória. Por exemplo, ao invés de eu dizer, você cometeu um erro terrível, o que eu posso dizer? Eu percebi um problema que nós precisamos resolver juntos. Olha a diferença. Como que a pessoa recebe quando você fala, você cometeu um erro terrível? Então, ao invés de somente a gente mostrar o erro, ter cuidado como a gente vai falar sobre esse erro, nós devemos também oferecer ajuda para corrigir. Nós devemos evitar de culpar a pessoa excessivamente. Lembremos, todos nós cometemos erros. É importante que não façamos com que a pessoa sinta mais culpada. Nós devemos focar na solução do problema. E a gente focando na solução do problema, nós vamos estar auxiliando a pessoa para que ela aprenda com os erros, né? Nós vamos estar encorajando a pessoa a aprender sobre aquele erro, refletir, verificar que os erros são oportunidades de crescimento e aprendizado. Outra coisa muito importante, a Joana de Ângeles, ela não usa esse termo, a Joana de Ângeles fala, evite a fofoca, mas os especialistas falam, mantenha a confidencialidade. Então, a gente deve evitar de comentar sobre os erros dos outros. A gente não gosta que falem dos nossos, né? Então, a gente também deve evitar. E o último, ser paciente. Mudar comportamentos, corrigir erros, leva tempo. Vamos ser pacientes, vamos dar a oportunidade para a pessoa melhorar. Assim como Deus faz conosco. Quantas oportunidades Deus nos dá, já nos deu e vai nos dar para que a gente chegue ao nosso objetivo final. Então, lidar com os erros dos outros requer empatia, compreensão, tolerância. Nós devemos sempre lembrar, todos podem falhar. E Jesus, ele nos alerta da importância de entendermos que todos erram. Quando ele diz o seguinte, ele falou assim para nós, por que vês o argueiro do olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? O que ele está querendo nos dizer? Que precisamos aprender com os erros e não julgar. Que nós não devemos exigir dos outros aquilo que às vezes nem nós ainda podemos dar. Não é mesmo, Valmir? É por aí, pessoal. Além das dicas que a Edivânia comentou agora aqui, temos o ensinamento do espírito de Hamed, que diz: a grande maioria das criaturas encarnadas da Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas, isto é, não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente. É por aí. Edivânia, seguindo aqui, o que o erro nos ensina? Ah, Valmir, pessoal, os erros podem nos ensinar uma série de lições importantes para todos nós. Primeiro, a humildade. Os erros, eles nos lembram que nós somos seres humanos, somos ainda imperfeitos e nos faz lembrar que ninguém é infalível. Segundo, o aprendizado. Eles nos mostram o que não funciona, incentivam-nos a encontrar maneiras melhores de fazer as coisas. Com os erros, com os desafios, nós podemos nos tornar mais resilientes para enfrentar as adversidades futuras, nós podemos nos tornar mais empáticos com os outros quando eles cometem erros semelhantes ou não. O erro pode nos ensinar a assumir a responsabilidade por nossas ações
nós ainda, muitas vezes, nós colocamos a culpa no outro. Então, em vez de culpar os outros, nós devemos aprender a considerar os nossos erros e a lidar com as consequências dele. Também, com o erro, nós podemos aprender a ser mais paciente conosco, com o próximo, lembrando que toda a transformação, toda a mudança requer trabalho, requer perseverança e requer tempo para que a gente possa superar. E, por último, a gente pode citar o que a gente já falou aqui sobre o autoconhecimento. Então, o erro nos possibilita a busca pelo autoconhecimento. Depende de cada um de nós. E aprender com os erros, como a gente falou também aqui, é muito importante, que pode nos ajudar a tomar decisões melhores no futuro. Isso aí, Edvânia. Ou seja, pessoal, desacertos fazem parte do nosso processo evolutivo, pois ninguém nesse mundo, no momento evolutivo que nos encontramos, consegue aprender e crescer sem equivocar-se. É por aí. Edvânia, mais uma aqui para você, ó. O que devemos e podemos aprender com os erros? Complementando o que você acabou de falar para nós, né? A nossa evolução, o nosso crescimento passa pela tarefa de aprendermos a lidar com os próprios erros e administrar os seus impactos. Nós precisamos gerenciar, de um lado, o medo de errar, assim como o arrependimento e a culpa por ter errado. Nós somos seres humanos, nós estamos, todos nós, procurando ser melhores do que nós fomos ontem, buscando fazer o máximo que podemos a partir do conhecimento que a gente já adquiriu, dos valores que nós vamos incorporando durante a nossa encaminhada. Pessoal, nós já erramos e provavelmente ainda erraremos muito. Eu erro, Valmir erra, todos nós erramos. Todos nós já tomamos alguma decisão equivocada. É importante procurar reconhecer o erro e buscar reparar. Não adianta a gente ficar carregando culpa ou procurar culpados, tanto nas pequenas coisas como nas situações mais complexas. O filósofo e pensador chinês Confúcio, ele falava o seguinte: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Nós, pessoal, nós somos como uma pedra bruta que vai sendo lapidada através dos acertos e através dos erros ao longo das nossas existências. Daí a importância de nós termos consciência sobre os nossos erros. E os nossos erros, eles não nos definem como indivíduos, mas eles nos indicam os caminhos e as escolhas que nós fazemos no momento. Vamos reforçar, pessoal. Nós somos seres em evolução. Portanto, assim como uma criança, um adolescente, os adultos também cometerão equívocos. Mas nossa consciência já é bem diferente de uma criança. Nós já possuímos um poder de análise e poder de escolha bem maior e melhor. Todos nós. Bom, que ensinamentos nós podemos aprender com os erros? Os erros, eles podem nos mostrar que temos que fazer diferente na próxima vez, podem nos ajudar a extrair o melhor de nós, ou seja, os erros nos ajudam a aumentar a nossa sabedoria em relação às coisas, às pessoas e ao mundo. Vocês já acompanharam, acho que todos nós já acompanhamos o desenvolvimento de uma criança. Se você vê uma criança, ela não desiste. Quando ela percebe que faz algo errado, que não deu certo, que não foi legal, ela procura sempre fazer de uma maneira diferente. É assim que nós devemos agir. E é esse o esforço que temos que ter na vida para nós evoluirmos como seres humanos. O caminho para nós alcançarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos, passa e vai passar por tentativas fracassadas e por erros. E passa também por nós assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas, de nós deixarmos o hábito de justificar os nossos equívocos.
A gente fala, eu fiz isso porque fulano me fechou, né? Que nem no trânsito, né? A gente sempre arruma uma desculpa. Então, nós sempre temos uma explicação, ou dizemos, não foi bem assim. Isso quando é com a gente, né? E assim a gente fica na defensiva. Muitos de nós, ainda nós procuramos os culpados, como uma forma de nos proteger. Esquecendo que o erro, ele não é para ser punido, mas para ser corrigido. É por aí, Edvânia, é isso mesmo. Pessoal, o erro faz parte da tentativa de mudança, da inovação, e a gente procurar construir algo melhor, como disse a Edvânia. Sem o erro, por exemplo, não haveria as inovações da vida humana, as invenções, o desenvolvimento tecnológico, da medicina. Quando errarmos, o ideal é parar e procurar refletir. Será que eu estou fazendo ou o que fez deveria ter sido feito? O que o erro está me mostrando? Que caminhos eu devo tomar? Tudo na vida é escolha, a gente já sabe disso, não é? Nós podemos seguir novos caminhos ou insistir no mesmo. Escolhas. Você errou? Tudo bem. Reconheça, reflita. Peça desculpa. Ser que você fez ou disse ter causado mágoa, desconforto, o incômodo a outra pessoa. Peça perdão. Ao contrário do que muita gente pensa, pedir desculpas não é sinônimo de fraqueza, pessoal, ou submissão. É, na verdade, um gesto de coragem e de muita humildade. Só conseguimos pedir perdão de verdade quando reconhecemos as nossas falhas e tomamos consciência da mágoa ou da dor que podemos ter causado ao outro. Não é por aí? Não é isso mesmo, Edivânia? Pois é, Valmir, mas acontece que nem sempre nós estamos preparados para isso, não é mesmo? Pedir desculpas de verdade, porque às vezes a gente pede, desculpa, né? Mas será? Pedir desculpa de verdade pode ser ainda para nós difícil, é um desafio. Para pedir desculpas de verdade, é necessário passar pela fase da reflexão, do arrependimento e da consciência do erro. Muitas vezes, nós temos dificuldades em pedir desculpas para não expor as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, que todos nós temos. E também, nós ainda temos medo de ser julgados, de ser rejeitados. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos reconhecer as nossas falhas. Nós somos seres em evolução. Nós estamos constantemente evoluindo, aprendendo a equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas virtudes, as nossas falhas. A verdade é que todos nós, estamos suscetíveis a erro. Nós somos seres ainda imperfeitos, nós somos uma obra em construção. Nós devemos lembrar, no nosso dia a dia, ao fazermos as nossas escolhas, o que o Valmir falou logo no início da palestra. O que Jesus nos recomendou? O que Jesus falou para nós? Não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito, e não vos enganareis. Se nós fizermos isso, quando nós formos tomar uma atitude, quando nós formos falar alguma coisa, se nós pensarmos, e se fosse eu no lugar, eu gostaria? A gente não ia errar, não é, Valmir? Provavelmente menos, talvez, né? Para complementar aí o que você trouxe para nós, Edivânia, a gente pode lembrar que o Espiritismo nos ensina da pluralidade das existências, né? Ou seja, temos muitas vidas e, baseado nisso, vamos aprendendo cada vez mais a nos tornarmos seres melhores. Para o Espiritismo, o erro é consequência de nossas ações e escolha. Portanto, oportunidades que temos para percebermos o que não está dando certo e, assim, podemos agir melhor para caminharmos na nossa jornada de evolução, o que desejamos sempre. Edivânia, para a gente fechar essa parte aqui, você quer acrescentar alguma coisa a mais, por favor, sobre esse tema de hoje? Pessoal, errar é humano, acertar também. O erro significa que ainda nós não chegamos na rota certa ou que nós ainda não aprendemos o caminho. Mas o treino será o nosso melhor professor. Quando errarmos, vamos refazer a rota. Os erros e os acertos ainda se intercalam nas nossas vidas. Um dia nós erramos, outro dia nós acertamos. Chegará um dia em que os acertos vão prevalecer e os erros se tornarão menos frequentes, até que um dia desaparecerão.
Mas, para chegar até lá, nós temos uma bela caminhada pela frente. Para isso, nós precisamos deixar brilhar a nossa luz, como o Mestre Jesus nos recomendou. Que Jesus nos abençoe. A todos nós, Edivânia. Pessoal, agora a gente quer ouvir vocês sobre a avaliação das nossas palestras. Aqui no vídeo tem um link e também aquele QR Code. É rápido e com isso vocês nos ajudam a buscar melhorar sempre nos nossos erros e acertos aqui dessa nossa atividade. Por favor, contamos com vocês, tá? Bom, dando sequência aqui à nossa agenda, convido a todos agora para a nossa prece de harmonização. Fechando nossos olhos, mentalizando a imagem do nosso querido Mestre Jesus, vamos vibrar e desejar os melhores pensamentos e nossos melhores sentimentos. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela minha família, amigos e irmãos, porque bem sei que estais em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais pacientes, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, Senhor, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Nós te agradecemos pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam constantemente, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, para que possamos também proceder desta forma com nossos irmãos que estão a caminho conosco, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos indistintamente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos à nossa água. Muito bom, pessoal. Esperamos estar aqui com vocês, todos juntos novamente no próximo domingo, às 10 horas, em mais uma palestra. E o tema do próximo domingo será Pensamento Acelerado e Ações Automáticas Geram Impacto no Espírito? Essa vai ser boa, hein? Não percam. Lembrando, quem desejar e puder estar presencialmente nas palestras que acontecem na nossa casa, na Unidade 1, teremos na próxima terça e quinta-feira, às 20 horas, com o tema Um Anjo Chamado Mãe. Estaremos de braços abertos para receber a cada um de vocês, obviamente. Bom, agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Edivânia, a você especialmente, muito obrigado. Eu que agradeço, Valmir, agradeço por mais essa oportunidade, agradeço a todos que estão com a gente, que estarão. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Agradecemos também aqui a nossa querida Casa de Bezerra, todos os nossos irmãos voluntários, né, que sempre nos ajudam, nos auxiliam. Aliás, podendo errar aqui, mas um beijo carinhoso para Rosíris, que estaria conosco aqui, não pôde, mas estará no próximo encontro. Então, um beijão, Rosíris. E agradecendo, óbvio, aos mentores da nossa casa, ao nosso querido Mestre Jesus, e uma semana de muita paz para todos. Fiquem com Deus, pessoal. Que assim seja.